Imagine isto. Você sai de casa às 7 da manhã, entra em uma garagem comum, aperta um botão e, em menos de 1 minuto, o teto do que parecia um carro se abre para o céu. Não existe pista, não existe hangar, não existe piloto ao seu lado. Em poucos segundos, você não está mais preso no trânsito da cidade. Você está acima dele. Isso não é ficção científica. Isso já aconteceu. E aconteceu nos Estados Unidos, numa fábrica pequena e discreta em Silicon Valley, onde uma equipe de engenheiros acabou de fazer, à mão, aquilo que o mundo inteiro dizia ser impossível havia mais de 60 anos. Eles tiraram do papel o primeiro veículo voador americano vendido para pessoas comuns. Já são mais de 1.000 voos de teste registrados, incluindo uma demonstração em que a máquina saltou por cima de uma caminhonete elétrica estacionada, só para provar que aquilo decola mesmo. E o mais chocante não é que ele voa, é vezes como ele chegou até você. Toda geração, desde os anos 1950, ouviu a mesma frase: os carros voadores estão chegando. Revistas de tecnologia estamparam capas com famílias sobrevoando arranha-céus. Feiras de automóveis exibiram protótipos que nunca saíam da vitrine. Documentários inteiros foram gravados prometendo que em 20 anos o trânsito seria coisa do passado. E ano após ano, o mundo real continuava exatamente igual. Engarrafamento, semáforo, buzina. O motivo não era falta de vontade, era física pura, brigando contra si mesma. Um carro precisa ser pesado, precisa aguentar buracos, curvas fechadas, colisões, o peso da própria suspensão. Um avião precisa ser exatamente o oposto, leve, aerodinâmico, sem nada que atrapalhe o ar passando por ele. Tentar unir as duas coisas num único objeto é como tentar fazer uma faca que também sirva de colher. Funciona mal nos dois trabalhos. Engenheiros passaram décadas tentando. Alguns criaram carros que também voavam mal. Outros criaram aviões que também rodavam mal na estrada. Alguns projetos famosos chegaram a decolar de verdade, apareceram em jornal, animaram uma geração inteira menos e depois sumiram, engolidos por falta de dinheiro, falta de aprovação regulatória ou simplesmente porque o produto final não convencia ninguém a comprar. E assim, o sonho ficou congelado no tempo, como uma promessa guardada na gaveta errada, reaberta a cada década, só para ser fechada de novo. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que os Estados Unidos chegaram perto. Ainda na década de 1950, um inventor americano projetou um veículo que rodava normalmente pela cidade e, ao chegar num campo aberto, se encaixava numa asa destacável guardada à parte, virando um avião de verdade em poucos minutos. Aquele projeto chegou a receber aprovação oficial de aviação civil na época, menos um feito raríssimo, e voou de verdade repetidas vezes, décadas antes de praticamente qualquer concorrente moderno. Mas o custo de produzir cada unidade artesanalmente, somado à falta de interesse comercial das montadoras da época, condenou o projeto a ficar restrito a um punhado de exemplares, guardados hoje em museus de aviação como curiosidade histórica. Essa história importa porque prova algo essencial. O problema nunca foi só engenharia, foi também economia, escala e tempo certo. 60 anos atrás, faltava bateria eficiente, faltava motor leve o suficiente, faltava material barato. Esse que, enquanto ninguém prestava atenção, algo se movia por baixo da superfície. Baterias ficaram absurdamente mais eficientes, guardando muito mais energia num espaço muito menor. Motores elétricos encolheram a ponto de caber vários deles numa única aeronave, cada um cuidando de sua própria hélice,
sem precisar de um motor central, pesado, fibra de carbono, o mesmo material usado em carros de corrida e em coletes à prova de bala, menos ficou barata. O suficiente para construir estruturas inteiras de aeronaves pessoais. E computadores de bordo passaram a calcular, em frações de segundo, ajustes de estabilidade que nenhum piloto humano conseguiria fazer a tempo. Nenhuma dessas mudanças, sozinha, resolveria o problema. Mas, empilhadas umas sobre as outras, ano após ano, elas silenciosamente derrubaram a parede que travava esse sonho havia 6 décadas. E foi exatamente nesse cenário que várias equipes ao redor do mundo começaram a atacar o problema por ângulos completamente diferentes, menos cada uma, tropeçando em uma peça do quebra-cabeça, sem imaginar que, juntas, essas peças formariam o quadro final. Em alguns países, a resposta foi tirar o ser humano do controle. Aeronaves elétricas cheias de rotores começaram a transportar passageiros de um ponto a outro sem ninguém segurando um manche. Você simplesmente entrava, escolhia o destino numa tela e deixava o sistema fazer o resto. Funcionava, impressionava. E alguns desses projetos até conseguiram aprovação oficial para carregar passageiros pagantes, mas dependiam de uma rede inteira de controle terrestre, de autorização governamental complexa, de uma infraestrutura de pouso que ainda estava sendo construída, peça por peça, cidade por cidade. Outros grupos apostaram em outra ideia. Por que vender a aeronave se você pode vender a viagem? Nesse modelo, ninguém compra o veículo menos apenas chama um voo pelo celular, como quem chama um carro de aplicativo. A promessa era sedutora. 1 hora de trânsito se transformando em poucos minutos de voo silencioso sobre os telhados. Empresas nesse ramo já somaram centenas de milhões de dólares em investimento e centenas de voos reais registrados. Só que, de novo, você nunca é o piloto. Você é apenas o passageiro de um sistema que ainda está nascendo. Houve também quem apostasse tudo na simplicidade radical. Aeronaves pessoais tão leves que se encaixavam numa categoria especial de regulamentação, dispensando qualquer licença de piloto tradicional, bastavam alguns minutos de familiarização com os comandos. E a pessoa já estava no ar, sozinha, numa estrutura pouco maior que uma bicicleta com hélices. Isso abriu uma porta gigantesca menos. Mas essas máquinas eram só isso. Aeronaves. Nenhuma delas rodava numa estrada de verdade. Nenhuma cabia numa vaga de estacionamento comum. Nenhuma resolvia o dia a dia de quem precisa ir ao mercado ou buscar os filhos na escola antes de decolar. E por fim, surgiram os verdadeiros híbridos. Veículos que se transformavam de carro em avião em poucos minutos, com asas que se abriam como um leque e cauda que se estendia igual a um rabo mecânico. Alguns já haviam feito mais de 500 decolagens e pousos bem-sucedidos, cruzando distâncias que levariam horas de estrada em uma fração do tempo pelo ar. Mas todos compartilhavam um mesmo obstáculo em comum. Exigiam treinamento formal completo de piloto. Custavam valores que passavam facilmente de 700 mil, 800 mil, às vezes mais de $1 milhão, e ainda dependiam de processos de certificação aeronáutica que se arrastavam por anos antes da primeira entrega sair do papel. Cada uma dessas tentativas resolvia um pedaço do problema. Nenhuma resolvia todos ao mesmo tempo. E é aqui que a história muda de direção. Enquanto o mundo inteiro competia para construir a aeronave mais impressionante, mais rápida, mais cheia de recursos, um pequeno time nos Estados Unidos, sediado na Califórnia, fez uma pergunta diferente. E se o verdadeiro obstáculo nunca tivesse sido a tecnologia menos, e sim o acesso? Essa equipe já vinha trabalhando nisso havia quase uma década, longe dos holofotes. Um primeiro esqueleto funcional decolou ainda em 2018,
sem carroceria nenhuma, apenas para provar que a ideia básica se sustentava no ar. No ano seguinte, veio a primeira demonstração séria para investidores. Só em 2022 nasceria o modelo, que anos depois se tornaria o produto final vendido a clientes reais. Eles perceberam algo simples, mas que quase ninguém tinha levado a sério. As pessoas não estavam esperando pelo carro voador mais sofisticado do mercado. Estavam esperando pelo mais alcançável. Aquele que não exigisse anos de treinamento, nem uma fortuna, nem depender de um sistema de transporte que ainda nem existia de verdade. Foi assim que nasceu o projeto, que, meses depois, se tornaria o primeiro veículo voador americano efetivamente entregue a clientes comuns, sem depender de frota, sem depender de rede de pouso, sem depender de licença tradicional de piloto. Por fora, no chão, ela mal chama atenção. Parece um carro compacto, quase discreto, do tamanho de qualquer outro veículo estacionado na garagem do vizinho. É só quando chega a hora de voar que o segredo aparece, escondidos sob uma carcaça telada de fibra de carbono. 8 rotores entram em ação, e o corpo inteiro do veículo se inclina 90 graus no ar, transformando a própria carroceria em asa. Não são asas escondidas que se abrem por fora menos, é o carro inteiro que vira de lado, um pequeno biplano voando de banda. Essa redundância de motores não é luxo estético. Numa aeronave tão leve, ter vários rotores independentes significa que, se um deles falhar, os outros continuam sustentando o voo com folga de sobra, menos a diferença entre um projeto arriscado e um projeto pensado para a confiança real. Não existe cabine cheia de instrumentos complicados, nem painel de avião tradicional. Existe um assento, comando simples e uma vista aberta em praticamente todas as direções. Ainda assim, dentro do carro, no chão, tudo se parece com dirigir qualquer outro veículo elétrico comum menos. E é justamente essa dualidade, carro discreto por fora, aeronave por dentro, que faz o projeto parecer tão estranho à primeira vista. Mas o detalhe que realmente rompe 6 décadas de barreira está nas regras, não no metal, por se enquadrar numa categoria leve de regulamentação, o que o setor chama de aeronave ultraleve. Esse veículo dispensa a exigência de uma licença de piloto completa. A própria fabricante afirma que uma habilitação comum de motorista já cobre boa parte do que se pede, dentro de limites claros, voos apenas durante o dia, longe de áreas urbanas densamente povoadas, respeitando altitude e velocidade específicas. Não são meses de aulas teóricas nem exames caros que se arrastam por anos. É um caminho curto, direto, dentro da lei que já existe hoje. Pense no que isso significa. Toda aeronave que vimos até aqui, seja o táxi aéreo sem piloto, seja o carro que se transforma em avião de verdade, seja o serviço de voo por aplicativo, depende de algum tipo de intermediário, um piloto certificado, um operador treinado, uma rede de controle terrestre inteira. Essa nova máquina pede apenas um espaço aberto, seguir regras já publicadas e muito menos tempo de preparo do que qualquer aeronave tradicional. E o preço reforça exatamente essa lógica de acesso, enquanto outros modelos híbridos, os que também rodam e voam, chegam a custar $700 mil, 800 mil ou mais de 1 milhão. Esse projeto americano chegou ao mercado com valor inicial de aproximadamente $300 mil. Ainda uma fortuna para a maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma, menos, mas dentro do universo de veículos que literalmente voam e ainda rodam na estrada. Um preço de entrada completamente fora da curva. A resposta do mercado veio rápido e em números que surpreenderam até analistas do setor. A empresa já acumula milhares de reservas, menos mais de 3.500, segundo dados públicos. Somando juntas,
um valor estimado próximo de US$ 1 bilhão. Para reservar um lugar na fila, basta um depósito relativamente pequeno. Quem quer prioridade paga um pouco mais para furar a espera. No fim de 2025, a empresa anunciou que tinha começado a montar à mão as primeiras unidades destinadas a clientes reais. Dentro da própria fábrica em Silicon Valley, não é ainda uma linha de produção em massa, menos é montagem artesanal, unidade por unidade, testada e revisada cuidadosamente antes de sair da oficina. As primeiras entregas foram programadas para acontecer ainda dentro de 2026 num lote inicial pequeno, reservado a compradores que topam ser, na prática, os primeiros usuários do mundo real, ajudando a validar o veículo fora do ambiente controlado de laboratório, mas ainda sob supervisão rigorosa da própria fabricante. Em termos de desempenho, o veículo promete algo em torno de 350 km rodando na estrada, com a bateria cheia, e mais de 170 km voando no modo aéreo. Não é um foguete, não promete atravessar o país em minutos, mas promete algo muito mais concreto e muito mais imediato. Tirar uma pessoa comum do trânsito parado e colocá-la, literalmente, acima dele. Imagine o trajeto comum de qualquer cidade grande. Uma via marginal travada, um cruzamento parado a 20 minutos, um horário de pico que devora a paciência de qualquer motorista. Agora imagine o mesmo trajeto visto de cima, com o carro decolando de um terreno aberto, perto de casa, subindo alguns metros e simplesmente contornando. Aquele mesmo engarrafamento pelo ar, enquanto embaixo os faróis continuam parados numa fila que não anda. Não é o futuro distante de ficção científica, é o roteiro exato que a fabricante descreve como o uso real do primeiro lote entregue. E existe um detalhe que costuma passar despercebido em meio aos números. A companhia foi transparente ao afirmar que essas primeiras unidades também servem como um laboratório vivo. Cada voo real, cada pouso, cada pequeno ajuste feito fora de um ambiente controlado alimenta diretamente o desenvolvimento da próxima geração da aeronave. Os primeiros compradores não estão apenas adquirindo um veículo, estão financiando, na prática, o próximo salto de maturidade dessa tecnologia inteira. Durante 60 anos, o carro voador sempre esteve 20 anos no futuro, sempre quase lá, sempre uma promessa adiada para a próxima década. O que muda agora não é a existência de uma máquina capaz de voar. Isso, tecnicamente, já existia há tempos, em diferentes formas ao redor do mundo. O que muda é a distância entre você e o céu. Antes, essa distância era medida em anos de treinamento e centenas de milhares de dólares. Agora, ela é medida em minutos de familiarização e num valor que, pela primeira vez, cabe dentro de um planejamento financeiro real para uma faixa bem maior de pessoas, não apenas bilionários ou frotas corporativas inteiras. Isso não significa que amanhã todo mundo vai trocar o carro pela aeronave. Pessoal, as primeiras unidades ainda estão sendo entregues aos poucos. Os primeiros compradores ainda estão aprendendo os limites reais dessas máquinas dentro das restrições de voo diurno e de área aberta. E a regulamentação para uso em massa ainda está sendo desenhada, cidade por cidade, região por região. Analistas do setor são claros. 2026 marca o começo real de um processo longo, não um momento em que o céu se abre de vez para todo mundo. Mas o ponto de virada já aconteceu. A barreira que travava esse sonho havia 6 décadas menos a exigência absurda de tempo, dinheiro e treinamento formal, menos acaba de ser derrubada, publicamente, dentro dos Estados Unidos, por um projeto que escolheu simplicidade em vez de espetáculo.